Vereador, vamos falar do problema enfrentado pela empresa que opera o transporte público, ou pelo menos por uma delas, que é no caso a VBL. Trabalhadores em greve há cerca de 20 dias. Há 20 dias eles reivindicam salários e vale alimentação. A empresa criou ou apresentou alternativas junto ao sindicato, não foram aceitas. A greve continua, trabalhadores passando por situações que são de interesse da Câmara, a discussão. E uma outra problemática nesse instante é a falta do transporte à comunidade que precisa do transporte coletivo. Ontem aqui foi feita uma tribuna popular por parte do movimento do transporte público e está prevista uma mobilização na cidade. Você esteve ontem visitando a empresa, foi recebido pela direção. Qual a impressão que você teve quando da visita naquela oportunidade da empresa? Bem, eu solicitei a tribuna popular, convidei os trabalhadores em greve, os usuários, para a tribuna na Câmara. A partir disso, propus a criação de uma comissão de vereadores para dialogar tanto com a empresa quanto com a Prefeitura de Imperatriz em busca da solução. Assim fizemos ontem. Participou o vereador Adonilson e o vereador João Silva, com a representação, naturalmente, dos setores organizados, usuários e trabalhadores. Certo é, a empresa, na pessoa do seu Denis, argumenta que as condições econômicas não são favoráveis por conta dos clandestinos e tudo tal. E não tem condição de pagar em dia. E aqueles que estavam em greve, a única possibilidade de pagar seria a empresa recebendo uma dívida do município, que é em torno de R$800 mil, né? Ou o município pagar, como está no Ministério Público, uma liminar no valor de R$250 mil, em que o recurso não vai para a conta da empresa, porque tem dívida e, portanto, esse dinheiro já seria todo absorvido na conta que tem dívida, mas da Prefeitura direto para a conta dos trabalhadores. Então há um diálogo entre Prefeitura, empresa e o Ministério Público do Trabalho nesse sentido. E há uma liminar que o prefeito, nós fizemos reunião ontem, ficamos de fazer outra hoje. A de hoje, com a sentada do prefeito, secretário de trânsito, empresa, trabalhadores e usuários e Câmara Municipal. A partir disso, encontrar a solução imediata para o atraso dos salários e o fim da greve. O outro debate é o debate acerca do como vai ficar. A VBL tem condições? A empresa disse que não tem, tá certo? Que não interessa mais permanecer. O município também já demonstrou que não interessa também a permanência. Então, a cisão do contrato, o rompimento do contrato, me parece algo de interesse de todos. E isso está em vias de acontecimento. E, naturalmente, em 180 dias, a Prefeitura contrataria uma empresa de urgência, né, temporário, e abriria licitação. O que eu propus é que haja uma divisão das linhas, 70% da VBL hoje, em pelo menos 3 empresas, porque facilitaria o trabalho de cada empresa. A cidade é muito grande. Uma situação como essa, por exemplo, o município não poderia, já que tem uma outra empresa parecida, que também opera uma quantidade menor de linhas, o município, diante da dificuldade, não poderia ver o limite da Aparecida para que essa atendesse diante do problema? Isso tudo tem que ser estudado, né? O interesse da Aparecida, inclusive. Ela hoje opera em 30% das linhas. Me parece que dá conta, né? A gente tem um problema apenas com a acessibilidade. E a qualidade do ônibus deu uma caída também. Mas, de modo geral, a reclamação é menor. Abrindo 70% das linhas, né, para 2 ou 3 empresas, de repente a própria VBL, se interessar permanecer com 30%, ela pode dar conta. O que ela não dá conta é do que ela assumiu. Eu acredito até que VBL, enquanto razão social, tem que ser realmente extinta de vez, porque é uma empresa com uma dívida que, segundo o proprietário, é de R$45 milhões. Então, acho que isso aí é inviável. Outro detalhe que chama a atenção, diante dessa problemática do transporte público que tem sido saturado aqui, pouco se viu o prefeito publicamente assumir uma postura, de esclarecer o fato, de chamar a responsabilidade municipal, porque algumas pessoas acham e acreditam que a responsabilidade é da empresa permissionária. Ela opera um serviço dentro de um contrato que limita e que obriga, mas o município também tem as suas obrigações. Não se vê, por exemplo, uma ausência do prefeito nesse processo? Falta uma participação mais direta do prefeito. Não apenas na questão, porque veja bem,
A responsabilidade pelo transporte público, é do governo. A empresa, ela, quando não funciona, cabe ao governo agir com fiscalização, né, com o cumprimento do contrato, observar o cumprimento do contrato e a partir daí você ter exigências que melhorem o transporte. Então, creio que a prefeitura precise ter mais presença. Tá? Essa atitude de quebrar o contrato tem meu apoio e sempre foi o que eu defendi nessa casa. Agora, por exemplo, diante de crise, isenção de imposto, redução de imposto, aplicação de subsídios. Os vereadores que estão investigando essa questão têm acesso a essas informações? Existe em Imperatriz esses incentivos para o transporte público? Olha, nesse primeiro momento, acho que não está na pauta do dia, porque dar incentivo para uma empresa que está em via de sair, acredito que não seja a prioridade. Se, num outro momento, a abertura da licitação ocorrendo, novas empresas chegando, aí se pode discutir incentivo para a redução do preço da passagem ou mesmo facilitando uma luta pelo transporte passe livre aos estudantes. Isso pode tudo ser discutido. Bom, essa questão do passe livre é um outro momento, deve ser discutido, mas o passe livre para o estudante, alguém vai ter que subsidiá-lo, alguém vai ter que custá-lo. E aí, como dizem alguns, não existe almoço grátis. Então é preciso deixar claro que isentar o estudante do pagamento requer cobrir de forma pública esses valores. Dados da empresa, que são da empresa, eu não tenho como afirmar, mas é um dado que pode ser naturalmente acreditado. 25% da linha é para o estudante, 25% para que o estudante tenha passe livre, a prefeitura poderia ou deveria assumir. Essa seria uma condição para o estudante ter o passe livre. E que eu sou defensor dessa ideia. Se houver base orçamentária para isso, nós vamos ter um acréscimo de ICMS muito grande a partir do ano que vem, com a Suzano, advindo da Suzano, que naturalmente com 10 milhões de reais a mais por mês, que é a média que se prevê, isso poderia inclusive ser executado.